O que o Flamengo de 90 e 2000 e também 2013 tem a ver com o Brasil de 2010 a 2012? Desculpa, é 2010 a 2022. Muita gente se pergunta qual o sucesso do Flamengo agora desde 2019 e muita gente se preocupa com o Brasil. Então nós vamos discutir um pouco disso, um pouco de história, economia e futebol. Segue a vinhetinha. A gasolina vai aumentar. E depois aparece o tal de sábio que ninguém sabe tudo bem. Bom, a ideia é a seguinte: Flamengo de 1990 era um time rico na proporção do Brasil. Ele revelou nos anos 90 os pais craques do Brasileirão da década de 90. Marcelinho Carioca, o Diabo Louro, Djalminha, Júnior Baiano, quem mais? Nélio, e entre outros, assim, grandes craques assim da seleção de base do Flamengo. Só que, como todo time rico, a preocupação do time de massa era atender o curto-prazismo da sua torcida. E, portanto, trouxe um grande craque que, irreverente, despontava no cenário mundial, só que já tinha voltado da Europa. Não estou falando do Romário, e sim do Renato Gaúcho. Para pagar essa transferência, venderam essas joias da base todas a preço de banana. Então daí a gente já começa a fazer um paralelo. Um país que cresce, um país que se desenvolve, mas que tem uma preocupação eleitoral, curto prazo. Portanto, lá em 2010, quando a gente começou a perceber que o Brasil estava decolando, na capa lá da Economist, o Cristo Redentor decolando, as políticas que fizeram, a dosagem das políticas que fizeram que o Brasil estivesse naquela situação, eram dosagens estas para atravessar a crise de 2008. Só que elas foram reforçando, e o que fez com que o Brasil fechasse a sua pauta de exportação e principalmente balança comercial e voltasse para o mercado interno. Então os nossos preços estavam muito mais elevados externamente, o que fazia com que, com dólar a 1,80, R$2, fazia com que o brasileiro médio saísse do Brasil, fizesse compras em Miami, voltasse e com o dinheiro economizado das compras lá, pagasse 3, 4 passagens. Então era um festival de classe média indo para, como o Paulo Guedes falou, inclusive levando as empregadas domésticas. Era uma bagunça danada, segundo ele, mas era o reflexo de uma distorção de preços que estava sendo praticada, que o preço no mercado interno estava sendo muito elevado por conta das medidas protecionistas e de estímulo à demanda interna, fazendo com que a gente tivesse ali uma elevação de preço no cenário internacional. Hoje, a conta se reverteu. Viajar para fora está muito mais caro, os preços lá fora estão muito mais caros. Não à toa se percebe que a qualidade de vida lá, do ponto de vista de quem recebe em real, não consegue mais ter a mesma garantia, a mesma estabilidade. Então, quando a gente traz isso para o Brasil, esse grande craque foi esse remédio amargo, assim, o Renato Gaúcho. Só que o Flamengo não aprendeu, e em 95 trouxe o grande craque do Brasil, o grande craque mundial, que era o Romário, o melhor jogador do mundo, veio para o Brasil na época. Se a gente tivesse trazido o Messi, por exemplo, depois dele ter ganhado, em vez de ele ir pro Paris Saint-Germain, ele tivesse vindo para o Flamengo. Então, uma transferência sem precedente na história do futebol, o que tornou com que o contrato que o Romário fez com o Flamengo fosse um contrato extremamente leonino, ou seja, medidas que gerassem ali um fator autorregressivo, como, por exemplo, as medidas lá de desoneração da folha de pagamentos, onde empresários, grupos empresariais e setoriais não precisassem pagar o INSS, o que alargou ainda mais os déficits públicos, que eram medidas de curto prazo, mas que instauraram em 2012. Depois de 2 anos que deveriam ser caducadas essas medidas, na realidade, depois de 14 anos, elas continuam em vigor e estão sendo postergadas até 2027. As expensas de todo o governo no executivo, que sabe que esse dinheiro faz falta, principalmente um regime de déficit fiscal já meio alongado, né? Estamos falando do Brasil enfrenta o regime de déficit fiscal mais ou menos desde 2015, 2016. O último governo que se pagou foi o de Dilma Rousseff, mas que escancarou ali uma questão ali de um déficit primário complicado, né? Ou seja, por mais que o déficit fiscal do Temer não tenha se pagado, grande parte do déficit do Temer em regime de competência seria da Dilma, mas como a gente trabalha em regime de caixa, e assim foi feito o Flamengo. No entanto, o grande diferencial do Flamengo é que no estatuto do clube, após a eleição do Bandeira de Melo, o patrimônio do presidente se comunicaria, né, com o patrimônio do clube, no caso dívidas, né? Então você não poderia mais deixar dívidas para os sucessores. Nesse sentido, tivemos que ter então um equilíbrio intertemporal do ponto de vista fiscal no clube, mas que se encerrasse dentro do mesmo mandato. Fez com que o Flamengo, né, um clube de massa, tivesse ali no seu ataque, no seu meio-campo e na sua zaga nomes como Walter Minhoca, como El Tigre, o Obina, nosso grande ídolo. Então, assim, tivemos ali nomes bem complexos ali para torcer mesmo maior expressão do futebol nacional.
profissional, correndo o risco de perder essa expressão para outros clubes que na época, por exemplo, o Corinthians, estavam ali grandes craques, inclusive contratando os craques que jogaram no Flamengo, como Wagner Love e o Elias. Então assim, a gente começa a perceber que a questão fiscal ela tem uma dor de curto prazo, dói bastante, mas o que aconteceu no médio e longo prazo? Hoje o Flamengo é um sustentável que, entre aspas, aprendeu a dar valor ao dinheiro. A gente não sabe muito bem por que paga salários tão elevados assim seus jogadores, se lá atrás foi bem difícil. A gente sabe que é um clube que sabe fazer negociações. A gente percebe inclusive que o contrato ali vamos pegar um jogador, um zagueiro, que é o Fabrício Bruno, que foi comprado por milhões de reais, vai ser vendido por 15 milhões de euros. Para quem não gosta de converter, foi o mesmo preço, mas sabemos que tem lucro aí exorbitante nessa operação de próximo de 70% a 80%. O pagamento não é em cash, não é tão líquido assim. O salário do Fabrício Bruno também não foi tão alto assim. E, portanto, a coisa tá miando, que mostra, né, que o Flamengo já começa a ter as mesmas distorções que o governo Dilma tinha. Preços internos mais elevados que o cenário externo, com poder de compra lá muito maior. E aí, qual vai ser o futuro? Hoje metemos 6-1 no Vasco. E aí? Se a gente hoje está na capa da Lancet, na capa da Economy, mas a gente começa a perceber que problemas começam a surgir parecidos, né? Os mesmos problemas que o Brasil enfrentava. Fica aí para discussão. Um grande abraço e até a próxima.